Fala pessoal, dando início à nossa segunda aula de atribuições da Polícia Federal. Hoje nós vamos tratar de muitos temas interessantes e temas caros à PF, tá? Vamos falar de crime contra o sistema financeiro nacional, vamos falar de dólar cabo, vamos falar de gestão temerária, crime habitual impróprio ou acidentalmente habitual, vamos falar de fraude à licitação, enfim, tem muita coisa interessante no âmbito da PF que eu preciso tirar a venda dos olhos de vocês. A ideia aqui é que você, enquanto estudante para a área federal, estudante para delegado de Polícia Federal, tire a venda dos seus olhos e consiga observar o que é importante para a Polícia Federal e, em virtude disso, o que pode cair numa prova se surgir um julgado. Porque, como eu falei nas outras aulas, a SESP costuma cobrar pertinência temática e julgado. Então, quando você observar que há uma pertinência temática, um julgado sobre o tema, nós temos uma alta possibilidade da SESP cobrar. Vamos falar, por exemplo, de lavagem de dinheiro. Duas questões da prova oral de 2018 foi sobre lavagem de dinheiro. Crime contra a Previdência Social, questão da prova oral de 2018 também. Iniciando o tema de hoje, vamos falar dos temas caros para a Polícia Federal referente a crimes contra a ordem tributária. E aqui eu já chamo a atenção que a dificuldade do aluno não é em direito penal. O aluno que estuda para delegado de polícia não gosta de crime contra a ordem tributária porque tem uma deficiência em direito tributário. Então, veja bem, você não pode ter aversão a certos temas porque são importantes para a PF. E crime contra a ordem tributária é um tema muito caro. Por quê? Porque a Polícia Federal, no âmbito da Delegacia Fazendária, tem um alto índice de incidentes de inquéritos referente a crime contra a ordem tributária, certo? Então, é muito importante que você conheça esse tema, porque pode cair. E temos muitos julgados sobre o tema, e vou mostrar para vocês que a SESP volta e meia cobra. Beleza? Então, crimes contra a ordem tributária, pessoal. Obviamente, a gente está falando de crimes contra a ordem tributária desde que haja que o fisco que seja ludibriado, haja uma lesão ao patrimônio da administração pública federal. Se houver uma lesão no ICMS, por exemplo, crime contra a ordem tributária estadual, justiça estadual, não tem nada a ver com a gente. Aqui a gente está falando de crime contra a ordem tributária federal, quando a gente viola o bolso do fisco federal, a administração pública federal. Beleza? Então, a gente está falando aqui de de imposto de renda, de imposto de importação, de imposto de exportação, de IPI, de ITR, certo? Todos os tributos do fisco federal. Beleza? E aqui eu já chamo a atenção de vocês para um tema muito importante, que é a Constituição Definitiva do Crédito Tributário. Tá? Eu não tenho tempo para explicar muita coisa para vocês, mas eu queria chamar a atenção de vocês que é o seguinte: nós temos um processo administrativo em direito tributário, certo? Então, o fisco federal chega e fala: fulano, você está me devendo. O fisco não pode simplesmente chegar lá e executar. Instaura-se um processo administrativo para analisar se há ou não, de fato, o débito, né? Houve a instauração do processo administrativo, há a possibilidade de defesa do fulano, até que o fisco, em algum momento, fala só: já te dei a defesa, você já argumentou, para mim, o seu débito é esse. Eu constituo definitivamente o seu crédito tributário. Eu lanço definitivamente esse crédito tributário. Digamos de forma técnica, há um trânsito em julgado no âmbito administrativo. Não se pode mais discutir no âmbito administrativo, porque o fisco chega e fala só: eu já te dei a possibilidade de você se defender e eu entendo que você me deve 2. Por mais que você esteja falando que deve 1,5, você vai ter que me pagar 2. A partir desse momento, surge a exigibilidade do crédito tributário. E aí o fisco pode cobrar esse crédito tributário. Beleza? Então, em determinados crimes materiais contra a ordem tributária, o Supremo entende, e a súmula vinculante 24, que eu só posso tipificar os crimes materiais contra a ordem tributária após esse lançamento definitivo do crédito tributário. Isso é muito importante para a sua atividade enquanto delegado de Polícia Federal. E é isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Então, com relação a tributos federais, crimes contra a ordem tributária federal, uma das poucas coisas, acredito que é a única coisa que eu coloquei destacada em vermelho no meu slide, é o enunciado 24 da súmula vinculante, que diz o seguinte: não se tipifica crime material, beleza? Isso é importante, contra a ordem tributária, prevista no artigo 1º, inciso 1 a 4 da Lei 8.137, antes do lançamento definitivo do crédito tributário. Então, veja bem, pessoal. Primeira observação importante: o enunciado 24 só se aplica a crime material. Você deve lembrar,
certo? Se não lembra, dá uma olhada na apostila que nós vamos disponibilizar. Mas crime formal, nós temos a conduta e o resultado. O resultado é dispensável para a consumação do crime. Exemplo, extorsão, artigo 158 do Código Penal. Crime material, a norma penal descreve a conduta e o resultado é indispensável para a prática do crime. Então, nós estamos falando aqui de crime material contra a ordem tributária. E aqui você já tira de cara uma questão de prova. Por que não se aplica a súmula vinculante 24 para o crime de descaminho? Porque descaminho é crime formal. E a súmula vinculante 24 diz o quê? Crime material. Logo, primeira questão de prova, já anota. Não se aplica a súmula vinculante 24 para o crime de descaminho. Então, não se tipifica o crime material contra a ordem tributária antes do lançamento definitivo do crédito tributário, antes da constituição definitiva do crédito tributário. O Melina, mas por que a CESP cobra tanto isso? Por que cobrou em 2013 na peça prática de delegado de polícia na segunda fase? E por que cobrou na prova oral de 2018 a súmula vinculante 24? Senhores, o inquérito não anda se não houver a constituição definitiva do crédito tributário. Existem muitos inquéritos antigos, já vou mostrar para vocês que hoje você sequer pode instaurar um inquérito policial antes da constituição definitiva do crédito tributário, que estão parados esperando uma informação da Receita Federal da data em que houve a constituição definitiva do crédito tributário. E por que isso? Veja bem, eu há pouco tempo tive que trabalhar com alguns inquéritos antigos numa missão para analisar se dava para relatar ou não, enfim, tá fim esse inquérito, indiciar, ver o que faltava para terminar um inquérito que estava muito antigo. E o que acontece muito, pessoal, muito, inquérito muito antigo, e aí você folheia, beleza, sonegação tributária. Mas quando que constitui o débito tributário? Eu peguei o inquérito em 2003. E eu observei que tinha uma informação da Receita em 2014 dizendo houve a constituição definitiva do crédito tributário em 2014. Então, veja bem, para que eu conte a prescrição, por exemplo, já vou falar isso com vocês daqui a pouco, eu só conto a prescrição a partir do lançamento definitivo do crédito tributário. Para que eu indicie alguém, eu preciso do lançamento definitivo do crédito tributário, certo? Para que haja oferecimento da denúncia, eu preciso do lançamento definitivo do crédito tributário. Senhores, isso é muito importante, porque existe um infindáveis números de inquéritos da PF referente a esse tema, e enquanto a Receita não me informa se houve ou não houve, ou quando houve o lançamento definitivo do crédito tributário, o delegado não trabalha, certo? Então é por isso que a CESP cobra, porque isso é muito importante para quem está tocando inquérito referente a crimes contra a ordem tributária. Beleza? Então, eu chamo a atenção de vocês para isso e já falo alguns tópicos aqui, por exemplo, suspensão da prescrição com relação ao parcelamento do crédito tributário. Veja bem, vamos supor, inquérito 2003, certo? Antes de 2011, 10, não me recordo agora, você poderia contar a prescrição entre a data do fato e a denúncia. Não é isso? Então, antigamente a gente poderia contar. Só que o que acontece? Se houver o parcelamento do débito tributário, suspende a prescrição. Então, veja bem, vamos supor que você tem um inquérito de 2003 na sua delegacia. E a constituição definitiva vem em 2005. Só que em 2012, ou seja, 7 anos depois, não prescrito ainda, o indivíduo parcelou o crédito tributário. Se houve um parcelamento, suspende a prescrição. Certo? Se ele deixar de pagar, a prescrição volta a correr. Se ele pagar, extingue a punibilidade. E aí você tem que relatar pela extinção da punibilidade do agente. Olha como essa súmula é importante para você enquanto delegado de polícia. É óbvio que a CESP vai explorar de novo. Se não for na prova discursiva ou na oral novamente, porque há uma gama de possibilidades de exploração, na prova objetiva com certeza cai. Tema certo de prova. Então vamos lá, pessoal. Avançando, eu já começo com a primeira pergunta de prova. É possível instaurar inquérito policial antes do lançamento definitivo do crédito tributário? Vamos supor, chega uma informação, uma requisição para você, chega uma informação dizendo, olha só, fulano está devendo fisco, sonegação tributária. Você pode instaurar inquérito policial enquanto delegado de Polícia Federal? Pessoal, entendimento pacífico, STJ e STF. Não. Não se pode instaurar inquérito policial antes da constituição definitiva do crédito tributário.
porque, de acordo com a súmula vinculante 24, não se tipifica crime material contra a ordem tributária. E aqui tudo que eu falar da súmula vinculante 24 é crime material, tá, pessoal? Então, vou repetir a pergunta. Você pode instaurar inquérito referente a crime material contra a ordem tributária antes do lançamento definitivo? Não, não pode. Só que a jurisprudência traz duas exceções. E quais são as exceções? Primeira delas, quando houver um embaraço à fiscalização tributária. Se houver embaraço à fiscalização tributária, você pode instaurar um inquérito. Primeira exceção. Segunda exceção, importante, quando houver crimes conexos com o crime contra a ordem tributária. Então, se você estiver investigando uma lavagem de dinheiro, por exemplo, você pode instaurar um inquérito policial. Beleza? Então, aqui, fazendo a resposta, um julgado, pessoal. E aí eu volto a chamar a atenção de vocês. É jurisprudência pacífica. E, além disso, tem um julgado recente, junho de 2020, sobre o tema. A jurisprudência dessa corte é firme no sentido de que se admite a mitigação da súmula vinculante 24 nos casos em que houver embaraço à fiscalização tributária ou diante de indícios da prática de outras infrações de natureza não tributária. E aqui eu chamo a atenção de vocês. Então, regra, eu não posso instaurar inquérito policial antes da constituição definitiva do crédito tributário. Olha a importância do enunciado 24. Além disso, eu tenho duas exceções, quando houver embaraço à fiscalização tributária ou crimes conexos, como a lavagem de dinheiro, por exemplo. E aqui eu chamo a atenção de vocês porque sempre foi assim, a jurisprudência sempre foi assim. Só que, no informativo, salvo engano, 819, o Supremo decidiu um inquérito exatamente igual, no Mato Grosso do Sul. Decidiu o seguinte, olha, realmente não se instaura inquérito antes da constituição definitiva do crédito tributário, porque havia uma discussão, o advogado impetrou um HC falando, olha só, está tramitando contra o meu cliente, lá na Superintendência Regional do Mato Grosso do Sul, um inquérito referente a crime contra a ordem tributária. E não houve a constituição definitiva do crédito tributário. Meu cliente está discutindo, ou meu cliente parcelou, enfim. E o que acontece? O Supremo falou, realmente, com relação a crime contra a ordem tributária, não poderia ter instaurado inquérito. Porém, como tem um crime conexo, a PF está certa. Está praticando o que a jurisprudência fala. Quando houver um crime conexo, eu posso instaurar inquérito policial. Só que, na hora de veicular o informativo, esse informativo veiculou de forma mais ampla do que foi decidido. Ou seja, esse julgado foi exatamente igual a todos os outros, inclusive esse de junho de 2020. Ou seja, só posso instaurar inquérito policial contra crime material contra a ordem tributária se houver embaraço à fiscalização ou crime conexo. Como houve um crime conexo, perfeitamente possível. Acontece que, na hora de veicular informativo, olha o problema. Apesar da jurisprudência do STF condicionar a persecução penal à existência do lançamento definitivo do tributo, o mesmo não ocorre referente à investigação preliminar. Então, na hora do informativo, parece que acontece o seguinte, o Supremo falou, olha, para deflagrar a ação penal, eu preciso da constituição definitiva do crédito tributário. Mas isso não ocorre para a investigação preliminar. Então, veja bem, nós temos um informativo veiculando de forma mais ampla do que foi decidido e veiculando de forma mais ampla do que a jurisprudência. Bruno, e agora o que eu faço? Veja bem, fique com o entendimento pacífico do STJ e do STF, não se tipifica, não se instaura inquérito policial em regra, salvo duas exceções. Mas se cair na tua prova exatamente o texto dizendo, apesar, embora se aplique a necessidade de constituição definitiva do crédito tributário para a deflagração da ação penal, isso não se aplica para a investigação preliminar, saiba que estão copiando e colando esse informativo, beleza? Mas numa prova discursiva e numa prova oral, leva o entendimento pacífico, porque inclusive tem um julgado recente de junho de 2020, ok? Aqui eu só trouxe esse julgado para chamar a atenção de vocês, porque em 2016, no informativo 819, o informativo foi veiculado de forma mais ampla do que de fato foi decidido. Segunda pergunta, você, como delegado de polícia, pode indiciar antes do lançamento definitivo do crédito tributário? É possível o indiciamento antes do lançamento definitivo do crédito tributário? Não. Veja bem, pessoal, nada anda sem o lançamento definitivo do crédito tributário. O inquérito fica parado sem o lançamento definitivo do crédito tributário. Você pode ouvir pessoas? Pode, mas eu não tenho. E aí entra uma situação que eu quero chamar a atenção de vocês. Nós temos duas correntes, tá? Sobre a natureza jurídica da súmula vinculante 24. Primeira corrente, causa de atipicidade, causa de exclusão da tipicidade do crime. Segunda corrente, condição objetiva de punibilidade. Depois, se dá uma estudada nisso no livro, não tenho tempo para falar disso agora.
Mas, enfim, o texto da súmula diz não se tipifica. Então, trazendo para o texto da súmula, eu não tenho tipicidade, pessoal. Eu não posso sequer falar em crime. Se eu sequer posso falar em crime, como é que eu vou indiciar alguém se não houve a constituição definitiva do crédito tributário? Então, veja bem a importância disso. Eu não posso instaurar um inquérito, eu não posso indiciar. E eu trago isso para você no julgado. Olha só, na esteira da compreensão firmada pelo Supremo, esta corte vem entendendo não ser possível o indiciamento ou a deflagração da ação penal pela prática de crime contra a ordem tributária enquanto não houver lançamento definitivo. Então, você não pode iniciar. Próxima pergunta. Você pode representar por uma medida cautelar antes do lançamento definitivo do crédito tributário de um crime material? Essa súmula é para crime material. Nós falamos disso para crime formal, logo não se aplica para o descaminho, por exemplo. Você pode representar por uma busca e apreensão, por uma interceptação telefônica, uma medida cautelar, seja probatória, real, pessoal, antes do lançamento definitivo do crédito tributário? Também não é possível. Olha a importância dessa súmula. Você, enquanto delegado de polícia, enquanto não houver a constituição definitiva do crédito tributário, enquanto a Receita Federal não te informar via ofício a data que houve o lançamento definitivo do crédito tributário, você não anda. Julgado de 2013. Em negrito, não existindo o lançamento definitivo do crédito tributário, revela-se ilegal a concessão de medida de busca e apreensão e quebra de sigilo fiscal em procedimento investigatório, virando apurar o crime em apreço. Mais uma pergunta, pessoal. E aqui é essa que vai pegar todo mundo se cair. Eu preciso do lançamento definitivo do crédito tributário para a concessão da extradição? Veja bem, até agora, tudo o que a gente falou, o inquérito não anda sem a constituição definitiva do crédito tributário. Entretanto, eu achei um julgado antigo, salvo engano, de 2013. E aí entra duas coisas, duas pertinências temáticas. Primeiro, crime contra a ordem tributária para a PF. Segundo, extradição. A PF é uma polícia de imigração, a PF trata de ingresso irregular de estrangeiro, certo? A PF faz o inquérito referente a extradição, expulsão, enfim, a PF toca esse lado administrativo, eu não tenho nem tanto conhecimento disso, mas há um âmbito de atuação da PF muito grande. E veja bem, de acordo com esse julgado, eu não preciso do lançamento definitivo do crédito tributário para a extradição. E é por isso que eu acho que vai pegar meio mundo, porque foge a lógica. Você não pode estar no inquérito, você não pode iniciar, você não pode pedir uma busca e apreensão, você não pode oferecer uma denúncia. Mas para a extradição, o Supremo entendeu que era possível. Ademais, não há que se falar na exigência de comprovação da constituição definitiva do crédito tributário para a concessão de extradição. Exige-se, sim, a tipicidade em ambos estados para o reconhecimento do pedido. Julgado de 2013, da segunda turma. Beleza, pessoal? Então, avançando, para fim de extradição, coloque com marca-texto amarelo, enfim, chama atenção no teu caderno. Você não faz nada sem o lançamento definitivo do crédito tributário, mas para fins de extradição é possível, mesmo antes do lançamento definitivo do crédito tributário. E aqui você vê que o Supremo já adotou uma segunda corrente, dizendo o seguinte: olha, eu preciso de dupla tipicidade para a extradição, que o fato seja típico no meu país e no outro. Em virtude disso, a Constituição definitiva do crédito tributário não é uma elementar típica para essa corrente que foi adotada nesse julgado. É uma condição objetiva de punibilidade. Logo, se o fato é típico, é suficiente. Pergunta: você, enquanto delegado de Polícia Federal, está lotado na Superintendência Regional de São Paulo, Delegacia Fazendária. Você está com o inquérito quase terminado, quase no fim do inquérito. E aí você vai fazer um despacho determinando o indiciamento de determinado indivíduo. O advogado bate à sua porta e fala assim: doutor, aqui, trouxe para o senhor o comprovante de pagamento do crédito tributário. O comprovante de pagamento, doutor, extingue a punibilidade. E aí, tá certo? Sim, tá certo. O pagamento do crédito tributário extingue a punibilidade. Olha a relevância disso para você enquanto delegado de Polícia Federal. Se você instaurou o inquérito, ou se você vai terminar esse inquérito, se você está no meio, no início, no meio, no fim desse inquérito, não importa. Você vai relatar esse inquérito policial dizendo o seguinte: juiz, houve a causação da punibilidade. Toma esse inquérito aqui em PF, houve a causação da punibilidade. O inquérito está matado, não tem mais o que fazer com ele. Olha a importância disso. E mais importante ainda, a legislação diz que até o trânsito em julgado, o pagamento do crédito tributário extingue a punibilidade. O STJ foi além, diz o seguinte: o pagamento definitivo do crédito tributário, inclusive após o trânsito em julgado, a qualquer tempo extingue a punibilidade. Olha a importância disso, não só para delegado de Polícia Federal, mas para as carreiras federais como um todo.
a qualquer tempo em vermelho, o pagamento do débito tributário a qualquer tempo, até mesmo após o advento do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, causa de extinção da punibilidade, julgada da 5ª turma de 2017. Muito importante para a sua prova, pessoal. Agora a gente vai falar de mais uma atribuição relevante da PF sobre os crimes contra a Previdência Social. Bruno, estudo para a área estadual, não gosto disso. Sinto em dizer, você precisa dominar. Caiu na prova oral de 2018. E uma questão até óbvia para quem estuda. Por que eu digo isso? A Polícia Federal tem uma delegacia especializada em repressão aos crimes previdenciários. Uma delegacia que só trabalha com isso. Em 27 estados da federação, a PF separa uma delegacia para investigar crimes previdenciários. O que você acha? Será que existe um âmbito muito grande de trabalho da PF nesse sentido? Por óbvio, né, pessoal? INSS, autarquia federal. Então, esses crimes referentes à Previdência Social são muito importantes para a tua prova. E eu vou listar aqui para vocês. 168A, 171, parágrafo 3º, estelionato contra a Previdência Social. 313A, peculato eletrônico. 337A, e já trago para vocês uma questão de prova oral nesse sentido. A respeito dos crimes de apropriação indébita previdenciária e sonegação de contribuição previdenciária, discorra fundamentamente sobre os seguintes aspectos. 1. Semelhanças e diferenças entre os dois tipos penais. 2. Possibilidade de aplicação da famigerada súmula vinculante 24 no que se refere ao lançamento definitivo do crédito tributário. Então, veja bem, pessoal. Primeiro, você precisa saber a diferença. Isso é básico. O 68A e 337A. Você precisa saber o mínimo. Por exemplo, o 68A está no capítulo referente a crimes contra o patrimônio. O 337A, crime contra a administração pública. Isso é o mínimo, pessoal. Beleza? Além disso, olha a pergunta. Eu aplico a súmula vinculante 24 para os crimes do 68A e 337A? Essa pergunta não foi em vão. Porque quando a gente fala da súmula vinculante 24, a importância dela para indiciar, para instaurar inquérito, para suspensão da prescrição, como eu disse para vocês, se um agente parcela o crédito tributário do crime material contra a ordem tributária, a suspensão da contagem do prazo prescricional. Então, se você está com inquérito em 2003, em 2005 o cara começa a pagar, parcela, eu suspendo a prescrição. Vamos supor que em 2012 ele para de pagar. Eu conto 2013 a 2005, certo? E aí volto a contar de novo a partir de 2012. Isso te dá um fôlego muito grande com relação à prescrição, com relação à extinção da punibilidade pelo convalescimento da lesão. Então, se essa súmula vinculante 24 for aplicada ao 68A e 337A, isso muda por completo a investigação do 68A e 337A. Você concorda comigo? E é isso que é importante que você tenha, os olhos de águia. Você conheça a atribuição do delegado de Polícia Federal. Então, vamos lá. Trazendo para o slide. Gabarito retirado da SESP, tá, pessoal? Gabarito do site da SESP. A apropriação indébita previdenciária é crime contra o patrimônio. A sonegação de contribuição previdenciária é crime contra a administração pública. Em ambos são crimes tributários materiais. Já tem um indício da possibilidade de aplicação da súmula. E omissivos, bastando dolo genérico. Após a minha de prova, tá, pessoal? Perguntando, tanto na objetiva quanto na oral, se precisa dolo específico para o 337A e o 68A. Não, jurisprudência, assente, dolo genérico apenas. E respondendo à pergunta de R$1 milhão, nos termos dos precedentes dessa corte, os crimes de apropriação indébita previdenciária e sonegação de contribuição previdenciária são delitos materiais, exigindo, portanto, a constituição definitiva do crédito tributário perante o âmbito administrativo para a configuração da conta típica. Olha a importância disso, pessoal. Para a DELEPREV, para a Delegacia de Repressão a Crimes Previdenciários, se o STJ entende que eu aplico a súmula vinculante 24, muda por completo a minha investigação. Tudo bem que o enunciado fala de crime material contra a ordem tributária e listam, incisos 1 a 4. Entretanto, sabendo disso e aplicando a sua investigação na tua atividade como delegado referente, trabalhando na DELEPREV, muda por completo. Você recebe uma comunicação
de uma sonegação previdenciária ou de uma apropriação indébita previdenciária. Você olha e fala, calma aí, filho, cadê a constituição definitiva do crédito tributário? Então não posso instaurar, a não ser que haja embaraço à fiscalização ou um crime conexo. Estudei a aula do Melina, eu lembro disso. Você quer indiciar o indivíduo, está com tudo investigado. Espera aí, a Receita não me informou se houve a constituição definitiva do crédito tributário. Não posso. Houve a suspensão, houve o parcelamento do crédito tributário. Espera aí, como é que eu atuo? Não, a prescrição suspendeu aqui. Olha a importância para você investigar. Olha a importância para a deflagração da ação penal. A aplicação da súmula vinculante 24 muda por completo a atuação na DELEPREV. E é por isso que foi cobrado. Você, se está assistindo essa aula, e é isso que eu quero que você entenda. Quando você analisar determinado julgado, você fala, cara, isso aí tem tudo a ver com a PF. E a partir daí você vai deslanchar nas provas. Avançando, pessoal. Referente a crimes contra a ordem, contra a Previdência, pessoal. Em amarelo, ambas as turmas que compõem o Supremo Tribunal Federal. Em amarelo, de novo, e a terceira sessão desta Corte Superior. Ou seja, nós temos um tema pacífico das duas turmas do Supremo e da terceira sessão, a soma da quinta e a sexta turma do STJ, que é o órgão que trabalha com crimes, com atividade criminal. Então, veja bem, o tema pacífico, dizendo que eu não aplico a insignificância nos crimes do 168A e 337A. Olha a chance de cair na sua prova. Tema pacífico nas duas turmas, tema pacífico na terceira sessão. Por quê? Isso é muito importante para que você entenda a possibilidade de ser cobrado. E qual é o fundamento? Olha só. Em vermelho, inaplicável o princípio da insignificância aos crimes de sonegação e contribuição previdenciária e aplicação indébita previdenciária, tendo em vista a elevada reprovabilidade dessas condutas que atentam contra um bem jurídico supraindividual. Então, se cair na tua prova, a palavra-chave da discursiva que o examinador vai procurar é isso aqui, ó. Bem jurídico supraindividual e elevada reprovabilidade. Contribui para agravar o quadro de deficitário da Previdência. Olha só, nós temos um julgado de dezembro de 2019 e temos julgado da primeira e da sexta turma do STJ, do STF. Pessoal, muita atenção, porque a atividade da DELEPREV é muito importante. Não pode ser que um advogado bata a sua porta e fale, doutor, esse crime aqui é insignificante. O senhor não está no inquérito, não, o senhor relata o inquérito pela insignificância. Negativo. A terceira sessão do STJ e também as duas turmas do Supremo entendem que não aplicam, porque é um bem jurídico superindividual. Eu estou arrebentando a Previdência já está quebrada. Nós temos várias reformas previdenciárias aí em virtude da falência da Previdência, certo? Então, tomem nota. Insignificância não se aplica à Previdência. E isso eu já adianto para você, vou falar lá na frente, inclusive com relação ao estelionato previdenciário. Então, os crimes previdenciários por excelência, 168A, 337A e estelionato previdenciário, não se aplica à insignificância. Beleza, pessoal? Avançando, eu trago mais uma prova oral para vocês. Questão da minha prova oral. Me fizeram essa pergunta. Peculato eletrônico, 313A do Código Penal. Bruno, peculato eletrônico, por que estudam isso? Isso é importante para a PFE. Porque na DELEPREV, Delegacia de Repressão a Crimes Previdenciários, nós temos diuturnamente um funcionário, infelizmente, público, normalmente funcionário do INSS, inserindo dados falsos no sistema do INSS para a obtenção de um benefício fraudulento. E mais que isso, um funcionário em conluio com outras pessoas, normalmente uma associação ou organização criminosa. Olha a pergunta de prova oral e olha como essa pergunta tem a ver com a atividade do delegado de Polícia Federal. Para vocês, pessoal. Geraldo, funcionário público, aproveitando-se de seu acesso ao banco de dados do serviço público, inseriu dados falsos no sistema da Previdência, com o intuito de que fosse concedido benefício previdenciário indevidamente. Com referência a essa situação hipotética, responda aos seguintes questionamentos. 1. Qual é o tipo penal praticado por Geraldo? Justifique sua resposta informando a classificação e o momento consumativo desse tipo penal. 2. Se Geraldo tivesse associado a outras pessoas, eu posso aplicar a organização criminosa para esse crime? Então, veja bem, pessoal, é muito importante a atuação de um delegado de Polícia Federal nesses crimes, pessoal, porque a inserção de dados falsos no âmbito da PF tem uma atuação, existe uma relevância muito grande para a DELEPREV, por isso que foi cobrado. Todo dia a gente vê um funcionário que, infelizmente, insere dados falsos. Então, a pergunta,
Essa conduta configura qual crime? Na minha prova oral, eu não lembrava. Eu não lembrava nem o tipo penal, e nem. Eu sabia que existia o crime, mas eu não lembrava o tipo penal e nem que era peculato eletrônico no ônibus. E eu narrei a conduta, disse: olha, excelência, eu não me recordo, mas está entre o 313 e o 315. Aí depois eu falei, não, 313 e 314, mas eu não me recordo agora. E fui falando sobre o crime, falei que era um crime formal, enfim. Fui tratando de alguns temas do crime. Respondi a segunda pergunta e aí ele me ajudou. Prova oral da SESP não é muito complicado. Você não lembra nem o apelido desse crime? Na hora veio o estalo. Aí eu falei, peculato eletrônico. E a prova oral da SESP, se você observar, é uma prova oral de checklist. Se você mencionar os itens que ele tem no espelho ali, você ganha um ponto. Se você não mencionar, você não ganha. Tanto que quando eu falei peculato eletrônico, na hora ele pegou, fez um checklist no meu gabarito. Certo? Então, muita atenção a isso, pessoal. E atento a isso, vamos colocar a resposta, o gabarito que a SESP trouxe, tá? Geraldo praticou o crime de inserção de dados falsos no sistema de informações, também chamado por alguns autores de peculato eletrônico. Pelo princípio da especialidade, sua conduta não caracteriza peculato, nem falsidade ideológica, e nem a modificação ou alteração do sistema de informações. Eu acabei esquecendo de falar, esse crime também é importante, tá, pessoal? Porque além do funcionário que insere dados falsos, nós também temos o funcionário do 313B, que modifica ou altera o sistema de informações sem autorização. E aí temos duas hipóteses, duas persistências sistemáticas. Faltou mencionar esse tipo. E aí ele queria que você falasse que era um crime próprio, isso eu não lembrei na prova de jeito nenhum. Consuma-se com a inserção de dados, ou seja, um crime formal, não sendo imprescindível que o agente obtenha vantagem devida ou cause dano à administração pública, sendo exaurimento caso ocorra. Admite tentativa quando for necessário mais de um comando ao banco de dados para atingir seu objetivo. É um delito plurissubsistente. Eu falei de várias classificações de crime, mas infelizmente eu sabia que era funcionário público, era um crime próprio, mas na hora da prova oral, às vezes você acaba travando, né? Eu falei que era crime formal, falei que era plurissubsistente, falei que era possível o fracionamento, expliquei a diferença de crime formal para material, falei que era um mero exaurimento, a obtenção da vantagem, mas não lembrei que era crime próprio, infelizmente, acabei perdendo esse ponto. E a SESP, se você não falou que é crime próprio, mas se fale um tratado sobre o crime, você não vai ganhar a votação integral, porque o SESP iria crime próprio. Então, veja bem, 168A, 337A, 313A e B, porque há incidência com funcionário. E a pergunta, que eu não trouxe o gabarito aqui, a 2, se ele estivesse associado a uma organização criminosa, era possível configurar o crime? Por quê? Porque normalmente o funcionário da INSS está vinculado a uma associação ou organização criminosa. Eu já conversei com você nas outras aulas. Associação criminosa, organização criminosa, concursos de pessoas são temas muito caros para a PF. Porque as investigações são complexas, normalmente você precisa fazer esse vínculo com as pessoas. E ele queria, como resposta, que com a pena, como preceito secundário de 2 a 12 anos, é possível organização criminosa, tendo em vista os requisitos da organização, pena superior a 4 anos, ou infração de caráter transnacional, etc. e tal, estruturado, organizado, divisão de tarefas, ainda que formalmente, enfim, você precisava mencionar isso. Beleza? Avançando. Muito importante, pessoal, aqui já falando de estelionato previdenciário. Atenção! A causa de extinção da punibilidade da Lei 1064 de 2003 não se aplica ao delito de estelionato. Então, veja bem, quando a gente falou aqui que a qualquer momento que eu pague o crédito tributário, extingue a punibilidade, tem até a decisão do STJ nesse sentido, até após o trânsito em julgado. Se eu pagar o crédito tributário, eu extingo o crime contra a ordem tributária. Eu extingo o 68A, eu extingo o 337A. Mas olha a exceção e a pegadinha de prova, que pode cair na sua prova. A causa de extinção da punibilidade, o pagamento integral do débito não se aplica ao estelionato previdenciário. Por quê? Porque a legislação referente a esse tema não traz essa disposição. Olha só, o artigo 9º da Lei 1064 de 2003 menciona que quais são os crimes que eu aplico essa regra. Para o artigo 1º e 2º da 8137, 168A, o 337A. Repare, portanto, que o estelionato não está nessa lei. E aí tentaram aplicar analogia. A defesa aplicou a analogia. E o Supremo, em 2015, disse, olha só, não posso aplicar analogia. Essa causa de extinção da punibilidade não se aplica ao estelionato previdenciário. Nós estamos falando de crime contra a Previdência, um crime muito grave. Beleza? Então, grava para a tua prova. Muito importante esse tema, porque é delicado. Diferente do 68A, da Lei 8.137, 337A, quando a gente fala de estelionato previdenciário, que é um crime de incidência na DELEPREV, não aplica a causa de extinção da punibilidade. Então, você, enquanto delegado de Polícia Federal, está investigando
um estelionato previdenciário, o advogado bate na tua porta e fala, doutor, aqui eu quero que extinga a punibilidade, aplica a analogia para mim, porque o meu cliente pagou integralmente o débito tributário. O que você vai falar? Negativo. Se fosse o 68A e 337A, eu poderia aplicar, mas no 171, parágrafo 1º, o estelionato previdenciário eu não posso, porque o Supremo disse que que o rol é taxativo, que não se aplica essa causa de extinção da punibilidade. Olha a importância disso para a sua atuação, logo, tem uma grande chance de cair na sua prova. Por fim, pessoal, para terminar esse bloco, o crime de estelionato previdenciário é natureza permanente quando a conduta é cometida pelo próprio beneficiário e renovada mensalmente. E o termo para a contagem da prescrição da pretensão punitiva a ele relacionado inicia-se com a data de recebimento do benefício indevido. Veja bem, com relação a esse tema, nós temos duas hipóteses que estão sendo batidas na jurisprudência, na doutrina, que tem chance de cair na tua prova, tá? Então, toma atenção. O funcionário do INSS, por exemplo, que ajuda no estelionato previdenciário, que às vezes está em conluio, recebe os documentos, faz vista grossa, pratica um crime instantâneo de efeito permanente. Então, a partir do momento que ele praticou a conduta, quando cai o primeiro benefício, quando há a obtenção da vantagem, consumou o crime. O funcionário do INSS praticou esse crime em 2013, praticou essa conduta em 2013, o prazo prescricional começa a contar em 2013. Para o particular beneficiário, não. Porque mês a mês ele recebe o benefício. E olha a importância disso para a tua situação investigativa. Eu pego o inquérito de 2003, eu olho e falo, realmente, o funcionário do INSS que fez vista grossa é um crime instantâneo de efeito permanente. Para ele, está prescrito, passaram 17, 18 anos, já era. Agora, para esse particular beneficiário, não. Ele está recebendo até o dia atual. Crime permanente. Crime permanente, súmula 711. Eu aplico a lei mais grave. Eu posso efetuar uma prisão em flagrante a qualquer momento, enquanto essa permanência continua. O prazo prescricional cessa quando cessa o benefício. Então, se ele está recebendo ainda, crime permanente. Então, para o funcionário do INSS, o crime instantâneo de efeitos permanentes. Eu começo com o prazo prescricional lá da data que aconteceu o fato e houve o primeiro benefício. Já com relação ao particular beneficiado, não, crime permanente. Enquanto não cessar o benefício, olha a importância disso para a sua atuação, olha a chance de cair na sua prova. Para fechar o que eu falei já, não se aplica o princípio da insignificância nos crimes de estelionato previdenciário. Beleza? Então, primeira turma do STF, quinta turma do STJ, tema pacífico. Insignificância, crimes contra a Previdência, está fora. Estelionato previdenciário, 68A, 337A, não se aplica. Grave isso para a tua prova, que tem uma alta chance de cair. Beleza, pessoal? Voltamos no próximo bloco com mais atribuições da PF. Vamos falar agora de pornografia infantil. Você sabia que a PF tem um grande número de operações de pornografia infantil e é importante que você estude esses crimes do ECA para a sua prova, inclusive caiu na prova objetiva de 2018? Vamos falar já já. Até lá, forte abraço.